compartilha agora o mesmo assunto, a mesma pergunta, às 9h14, para Boris Casoy. Se essas ações tomadas pelo Brasil para o setor da agricultura, se são as melhores diante desse cenário. Existe uma dependência tremenda, não é, Boris, de um setor geograficamente instável neste momento com a guerra. De que maneira observar o futuro para esse nosso agronegócio, que foi um dos únicos setores econômicos, não é, Boris, capazes de respirar por aparelhos e apresentar algum número positivo diante da pandemia? Olha, Elisa, o mundo está mudando, as configurações são outras e, portanto, e aí eu concordo com o Mulica, o Brasil deve se preservar com algumas reservas estratégicas de alguns produtos essenciais. No caso, ele coloca a questão dos adubos e eu acrescento remédios. Sais para a produção de remédios. Nós somos extremamente dependentes. E essa pandemia, essa crise, mostrou que nós temos necessidade de poder fabricar esses remédios, de ter as condições essenciais para poder, a qualquer momento, suprir necessidades, quando o fornecimento do mercado internacional fica interrompido ou alterado. Claro que o Brasil está agindo de maneira correta, procurando outras fontes de importação. E é claro também que o preço vai subir. O preço vai subir, a produção, por enquanto, está reduzida, até reativarem-se algumas usinas que dormem de produção de potássio, por exemplo, algumas minas, até atingirem um nível de produção de acordo com as necessidades mundiais, vai haver um brutal aumento de preço. Quanto a essa ideia do presidente Bolsonaro de se utilizar das reservas indígenas, ao contrário do que muita gente pensa e fala, a Constituição brasileira permite isso, permite sem dúvida nenhuma. O que precisa ser feito é uma regulamentação desse dispositivo constitucional que permite a exploração mineral de terras indígenas. Claro, há uma necessidade e o Brasil não pode se dispensar, tendo matéria-prima suficiente, de utilizar essa matéria-prima em áreas indígenas. Essa questão dos fertilizantes e a questão que eu coloquei dos remédios são apenas algumas das questões que vão surgindo no panorama dessa guerra e no panorama do que pode se tornar a Europa e o mundo depois dessa guerra. Há capilaridades em cada decisão. Os americanos resolvem segurar o financiamento de um banco de um banco russo. Fica proibido o transporte de material da Belarus. Então, quando você vai olhar, você tem um impacto visível, um impacto que rapidamente você consegue observar. Mas tem capilaridades, consequências, efeito bumerangue ainda não suficientemente avaliados e que nós vamos ter que enfrentar. Quer dizer, o mundo não é tão simples assim, a economia é complexa, tem muita capilaridade, de repente a gente vai trombando com essas dificuldades, pedras no caminho colocadas lá atrás por uma atitude de retaliação à Rússia que acaba punindo o mundo todo. Agora, essa configuração nos obriga não a pensar só em fertilizantes, essa nova configuração do mundo, como pensar em numa total reforma
dos nossos insumos agrícolas e industriais. Nada mais deve ser igual ao que era antes dessa guerra. Elisa. Obrigada, Boris Casoy, pelas opiniões aqui conosco no Liberdade de Opinião.